Olá, boa noite, sejam todos bem-vindos à nossa live de hoje. Como fazer o planejamento do seu laboratório para 2025? A gente vai falar sobre planejamento. Então, assim, todo ano a gente começa o ano todo empolgado, né? Com aquele gás, assim. Esses tempos atrás eu li até um texto que eu achei bem interessante. É bem sábio a pessoa que criou o calendário para que numa troca de um dia para o outro, assim, cria um novo ano, né? E aí com isso cria uma nova esperança, né? Dá aquela energizada. Só que se a gente continuar fazendo tudo que a gente fez, que a gente entendia do ano passado, né? A gente vai acabar tendo os mesmos resultados. Isso daí é fato, né? Então a gente precisa mudar alguma coisa, a gente precisa fazer algumas coisas diferentes para a gente poder ter resultados diferentes na nossa vida, assim como no nosso laboratório também é assim. Então, primeira coisa que eu convido a vocês é a refletir justamente no que foi feito o ano passado. O que foi feito? Quais são os seus resultados do ano passado? Porque tudo aquilo que a gente viveu no ano passado, a gente traz como aprendizado para esse ano. Então vai ter muita coisa que vai ser bom, muita coisa que a gente vai reaproveitar e muita coisa também que a gente vai deixar para lá. Só que isso é interessante. Se a gente não parar para fazer essa análise, a consciência, na verdade, é isso, né? A gente entender em que pé que a gente tá, a gente não consegue ir para frente. Porque se a gente não entender o que eu fiz, o que deu certo, o que deu errado, a gente às vezes acaba fazendo as mesmas coisas, né? A gente vai acabar sempre fazendo as mesmas coisas. Então, primeira coisa, vamos fazer esse passo de consciência. Olhar realmente para aquilo que estava lá no ano passado, para os resultados de dentro do seu laboratório. Vou falar especificamente do seu laboratório, só que isso também é uma coisa que você pode trazer para a tua vida, porque um planejamento, né, não é só especificamente para a tua empresa, o planejamento também é para a tua vida, né? Espera aí. Eu vou puxar meu computador aqui, que eu fiz uma colinha, né, para ficar mais, porque senão eu viajo, gente, começo a falar, aí eu falo demais e às vezes esqueço de falar outras coisas. Então vou seguir o meu roteirinho aqui, tá bom? Aí tem muitas pessoas que pensam assim, mas eu vou planejar para quê, né? A gente nem sabe o dia da manhã, como é que a gente começa a planejar uma coisa se a gente não sabe o que vai acontecer amanhã? O planejamento, o que a gente tem que ter em mente é o seguinte: a gente faz o planejamento para a gente seguir, é claro que um passo a passo, para ser mais sustentável. Então você sabe aonde você vai estar pisando. Só que nesse meio caminho aí, no meio do caminho, é claro que pode acontecer muita coisa diferente. Muita coisa que na verdade você não estava esperando e que vai acontecer. Só que quando você tem um planejamento, você tem um traçado, fica mais fácil até para isso. Fica mais fácil até para você conseguir sair, não te pegar tão de surpresa, entende? Porque às vezes a gente acaba não querendo se planejar, não querendo fazer metas, vou falar um pouquinho de metas aqui para você, não querendo ter um caminho a seguir, porque fala, nossa, mas eu faço tudo direitinho, aí o cliente não me paga, ou daí eu não tenho funcionário, ou sempre acontece alguma coisa, sim. E essas coisas que vão acontecendo, a gente vai aprendendo, vai realmente traçando outro objetivo ali para poder ir sanando cada vez mais. Aqueles erros que vocês cometeram lá atrás, aqueles erros que eu cometi lá atrás, hoje eu já não cometo mais. Só que outros erros aparecem. Outras coisas que depois eu falo, poxa, eu poderia ter ido por esse caminho. E aí eu vou traçando, e cada vez que eu vou fazendo isso, vai ficando mais leve, vai ficando mais fácil. O desafio não é que não tem obstáculo, não é que não tem desafio, mas vai ficando mais leve você passar para isso, né? Então,
Então, vocês entenderam o porquê de planejar, né? O planejamento é isso. Não é que vá acontecer tudo do jeito que você planejou, isso é fato, tá? Só que se você não planeja, se você não se planeja em tudo na sua vida financeira, né? Para fazer uma festa, para fazer uma viagem, em tudo, se você não se planeja na hora, o negócio que acontece acaba ficando um pouquinho mais complicado na hora que você passa. Então, essa é a importância do planejamento. E aí, o que eu falei? Vamos olhar para trás? Vamos olhar para ver o que aconteceu em 2024? Aí eu queria que vocês me falassem aqui, de vocês, quem que aqui tem metas? Quem costuma trabalhar com metas? Fala aí para mim. Coloca aí assim, sim, para eu saber que vocês estão acostumados com esse esquema de metas. E toda vez que eu faço uma pergunta, tem um delay para vocês responderem. E aí fica essa cara aqui, fica esperando. Aí a Fernanda diz que sim. Fala aí para mim, mas quem que já está acostumado, que trabalha com metas, assim, que coloca metas, ou na vida, ou no laboratório. A Vanessa também. Só as duas, gente. Só a Vanessa, a Bia também. Só uma mulherada, né? Aliás, eu nem vi se tem só mulherada aqui comigo. Não, laboratório precisam. Pedro, olha lá. Apareceu um homem. Gente, o que eu vejo quando eu falo de metas? O que eu vejo muitas pessoas têm medo de fazer a meta. Muito medo de fazer metas. Acaba pensando o seguinte: eu vou fazer meta e aí eu faço e chega lá e eu não consigo cumprir a meta. Ou chega no final, não nada do que eu coloquei, nada deu certo. E aí, o que acontece com o cérebro dessa pessoa? Igual meta de emagrecimento, adoro usar exemplo de emagrecimento que fica bem fácil a didática. Quando a gente faz uma meta, eu vou, sei lá, 5 vezes na academia por semana, vou comer só salada, não vou comer doce, e começa, sabe, essas coisas assim que sai do 8 ao 80. Esse é um dos grandes problemas. Você nunca fez um exercício físico. Aí você promete, você fala, né, no dia 31 lá, que você vai pular as ondinhas lá. Aí você promete, você pede, promete, né, que você vai emagrecer ou coisa e tal. Só que aí chega no carnaval, ninguém nem lembra do que pediu no final do ano, né? Sempre assim. Então, chega no final do ano, tá todo mundo prometendo tudo. Chega no carnaval, ninguém mais lembra nada do que pediu. E aí, as metas é a mesma coisa. Porque aí, vamos fazer as metas, a gente senta aqui, faz um planejamento, faz umas metas e tal. Só que aí chega, daqui um pouco, ninguém nem lembra o que prometeu fazer, o que ia fazer. E quando não, sai do 8 ao 80, esse exemplo que eu falei, que nunca fez exercício físico, aí de repente faz uma semana inteira de exercício físico. E aí o seu cérebro pensa assim: eu nem vou fazer meta porque eu não cumpro mesmo. Você valida você mesmo de não estar cumprindo a meta. Você valida de você mesmo que você não é capaz de cumprir o que você falou. Então você que deu a palavra para você mesmo, se deprecia, como se a sua palavra não tivesse poder, porque você só falou, mas você não consegue cumprir. E aí o seu cérebro, né, aquele que fica brigando com você lá dentro, ele fala assim: nem adianta fazer, não adianta fazer porque você não vai cumprir mesmo. Você vai esquecer e é assim que funciona. E aí você fica validando que realmente você não consegue. Então, eu não consigo, já que eu não consigo, eu não faço. E toda vez que eu falo de metas, pelo menos uma grande parte das pessoas falam que não cumpre a meta e não conseguem cumprir a meta, então prefere não fazer a meta. Só que a meta ela é importantíssima para a gente
evoluir, para a gente conseguir o que a gente quer. Só que, qual que é o outro grande problema? O outro grande problema, então, ó, qual que é o primeiro problema? O primeiro problema é você não querer fazer porque não consegue cumprir. E aí, quando você faz, você não cumpre de verdade, e aí você fala assim, ah, não falei que você não conseguia cumprir? É só a mente mesmo, você contra você mesmo ali, né? A mente te sabotando. Hello, gente, Suzana, Ice. Oi, gente. Então, aí a gente tá falando sobre metas, tá, gente? Pessoal que entrou agora, a gente tá falando sobre metas. E qual que é o grande princípio da meta? O que quando você precisa fazer uma meta, o que você precisa ter? Clareza. E geralmente não tem a clareza do que quer. Porque se eu perguntar agora para você o que você quer, o que você quer para o seu laboratório? Às vezes a pessoa não sabe responder. As pessoas, às vezes, elas colocam até o que não quer. Ah, eu não quero mais não receber, eu não quero mais cliente isso, eu não quero aquilo. Mas as pessoas, elas não têm clareza do que elas querem. E o primeiro grande passo para você começar a organizar, fazer um planejamento e organizar seu laboratório, é você saber aonde você está e ter a clareza para onde você quer ir. Esse é o primeiro grande passo. Oi, Pilão, boa noite. Então, as pessoas, elas não param para pensar, igual eu falei para vocês, vamos repensar. O que aconteceu no ano passado? Às vezes você não parou ainda para pensar nisso. E aí eu te convido a escrever sobre isso. Se você ainda não fez, olhar ali, eu tenho sempre um caderninho comigo. Meus alunos sabem que o meu caderninho é o que é meu diário, assim, porque eu escrevo. Eu escrevo porque eu tenho essa necessidade de escrever e colocar para me dar clareza. E vocês entendam que isso é o que vai mais te dar clareza. É você realmente colocar as coisas no papel. E se você ainda não faz, é necessário que você comece a fazer. Não tem outro caminho, não tem, de ter a clareza, de ter a consciência de onde você está, sem colocar as coisas no papel. E aí eu te pergunto, né, para vocês que fizeram a meta do ano passado, se vocês realmente conseguiram conquistar realmente o que vocês colocaram no papel. Aqueles que colocaram no papel, aqueles que fizeram a meta, se vocês conseguiram atingir essa meta. Se vocês conseguiram atingir, se cada vez que vocês atingiram, vocês foram lá e comemoraram. Sabe por que outra grande questão? Porque às vezes passa tão desapercebido que você não se dá o mérito de ter conseguido conquistar aquela meta. Porque quando você consegue olhar para aquilo que você fez e que a gente sabe que hoje ter uma empresa não vou falar essa palavra. Hoje a gente sabe que ter uma empresa é desafiador, mas você conseguiu dar passos, você conseguiu. Olha tudo que você conseguiu. E isso precisa ser validado. E seu cérebro precisa entender que você está no caminho certo. Então, aqueles que fizeram as metas, aqueles que conseguiram conquistar, parabéns. E se parabenize por isso, porque realmente é desafiador. A Giovana está falando, sessão de terapia. Giovana, eu acredito que não tem como a gente ser dono de uma empresa, ser empreendedor, ser líder, né? Sem a gente ter essa parte do nosso emocional, da nossa inteligência emocional muito bem formada e, no mínimo, trabalhada, porque todos nós realmente precisa disso. A gente precisa autoconhecimento, a gente precisa a todo momento estar trabalhando isso, porque é lógico que a gente está em evolução a todo momento. Então eu preciso trazer isso para vocês, porque são coisas que funcionam. E aí vamos colocando. Não é só em si aquela coisa do fazer. Você tem que entender o porquê você está fazendo.
E aí você começa a fazer diferente e vai vendo que vai dando um resultado da tua vida, né? Porque a gente vê tanto dono de laboratório ali precisando mesmo dessa parte, até de terapia. Eu não faço terapia, tá? Mas realmente tem pessoas que precisam porque não sabe lidar, e aí abre o laboratório e depois fica lá, vira o que era para ser um negócio prazeroso, vira um fardo, não consegue conversar com os clientes, ou de repente não consegue conversar com os colaboradores e começa a virar um fardo muito grande. Então, eu acho que a gente precisa pensar desse lado também, tá bom? Mas vamos voltar aqui então. Como se parabenizar? Parabenizar. Como você parabenizaria outra pessoa? É desse jeito que você vai falar para você, tá? E eu também tô te dando os parabéns por você ter conseguido aí avançar. Então, para aqueles que fizeram, a gente dá os parabéns e vamos para a próxima. Vamos analisar um pouquinho da parte do seu laboratório, na parte de captação de cliente, na parte financeira. Hoje a gente sabe que para você ser visto, para você ser lembrado, você precisa de um marketing. A gente sabe que a parte burocrática do CRO e tudo mais limita um pouco muito, né, a parte do marketing para os laboratórios de prótese. Mas se você não é visto, você não é lembrado. Então, eu gostaria de passar duas coisinhas para vocês. Eu tenho muitas questões, muita gente me manda mensagem perguntando como captar cliente, captar cliente, captar cliente. Só que esquece dos clientes que já tem. Então, eu bato muito nessa tecla também de você começar a enxergar seu cliente de uma forma diferente e fazer com que ele possa confiar em você para ele ser fiel a você. Porque senão ele vai para outro laboratório, mas ele não vai deixar seu laboratório de primeiro, porque é muito difícil você conquistar um cliente. Então, quando você tem o seu cliente, você dê atenção para ele também, para que ele se sinta importante para você no seu laboratório, para que ele não vá procurar outro cliente. Então, às vezes a gente acaba esquecendo dos clientes que a gente tem hoje e acaba deixando os clientes querendo só, quero captar, e esquece dos clientes que já estão aí, né? Então, a gente tem uma meta para fazer, de planejar essa parte de captação de cliente, mas pensando nos clientes que já estão aqui, tá? Pensando nos clientes que já tem dentro do seu laboratório, olhando para esses clientes, eu gostaria que vocês começassem a marcar isso. Se vocês tiverem um caderninho aí, uma folha, marca aí. Vamos fazer uma meta aqui de clientes. Vamos fazer uma meta aqui de financeiro. Outra coisa, quando a gente começa a fazer meta, aí a gente quer fazer meta de tudo. Aí a gente olha, vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou fazer aquilo. Aí eu falo, fica parecendo Chaves. Chaves que é assim, né? Começa a fazer um monte de coisa. Só que aí, às vezes, você tem um monte de coisa para fazer e você não faz nada. Então, o que a gente vai fazer? Vai focar naquilo que você realmente precisa. Hoje você vai olhar uma ou duas áreas só. Então, nós vamos falar aqui de marketing financeiro. Claro que tem outras coisas, tem várias outras coisas para fazer dentro do laboratório. Mas se você focar nisso, você vai, depois que isso estiver bom, você vai passar para outras coisas. Ou você pega as duas áreas aí do seu laboratório que você acha que tem mais coisas para fazer, que precisa focar mais naquilo, e foca nisso. Mas não caia na tentação de colocar várias coisas ao mesmo tempo, porque você vai perder o foco e vai acontecer aquilo que eu falei lá na frente. Vai acontecer que você vai colocar um monte de coisa no papel e não vai cumprir, tá? Então, você tendo a clareza aonde você quer chegar, o que você quer fazer, aí você vai fazer sua meta. E o que você vai fazer na sua meta? Você vai ser tão específico, a ponto de a cada vírgula do que você quer, você vai colocar nessa meta. Quando você é muito específico, fica mais fácil para o seu cérebro absorver, para ele correr atrás daquilo.
Só que aí você vai, depois que você tem então a clareza geral do que você quer, você vai transformar em ações que você precisa fazer. E essas ações é ações claras e diretas. Sabe quando você tem que pedir para alguém fazer alguma coisa para você e que você tem que explicar nos mínimos detalhes o que ele vai fazer? Então, é assim que você vai fazer para você também. Então, você vai colocar o que você quer e embaixo você vai colocar as ações diretas. E essas ações, até marquei assim, é uma ação assim, bem direta mesmo, sabe, gente? É aquela coisa assim, ó, por exemplo, aumentar meu faturamento em 10%. Tá, só que para eu aumentar esse faturamento em 10%, o que você vai precisar fazer? Aumentar a produção, de repente captar mais cliente. E aí, cada ação que você vai fazer, você vai colocar e vai colocar uma data para acontecer. E aí, só que assim, entende que tem que ser a ação bem direta para o seu cérebro ir lá e fazer, papuf, né? E aí você coloca a data para acontecer. E depois você vai mensurar essa data, você vai conseguir acompanhar se essa data está sendo feita ou não. Porque é muito mais prático você colocar lá, sei lá, vou subir, eu vou aumentar 10% esse faturamento. Tá, aí você coloca lá no seu papelzinho 10% do faturamento, acabou. E aí? Aí passa o ano inteiro, chega lá em dezembro, poxa, olha aqui que eu achei, eu tinha essa meta aqui para fazer. Então não é assim que funciona. Primeiro passo tem que ter a clareza do que você quer. Segundo passo, você vai fazer uma meta específica, colocar exatamente o que você precisa fazer e colocar a data para acontecer. E aí você vai dividir isso daí em várias coisinhas. Não queiram fazer, é igual eu falo na questão de pular um tempinho para gestão. Você nunca fez gestão, aí você fala assim para mim: ai, mas eu preciso tanto fazer gestão do meu laboratório, então eu vou pegar, vou ficar meio período do laboratório no escritório fazendo a gestão, e aí meio período eu vou para a bancada. Não vai fazer. Eu sei que não vai. Ai, Janaína, eu preciso tanto de uma reserva porque eu não tenho nada. Se um cliente não me pagar, eu não sei o que eu faço. Não, agora eu vou pegar todo o dinheiro que sobrar e vou colocar reserva. Só que nunca sobra dinheiro, né? Não vai sobrar. Você vai pegar, não vai sobrar. Então, ao invés de você fazer dessa forma, você vai fazer diferente. Você vai fazer o seguinte: eu vou colocar 10 minutos por dia, meia hora por dia, sabe? 30 minutos por semana. O que você pode fazer, só que também é assim, né, gente? Não vai falar lá, tá bom, vou pôr 5 minutinhos por semana para, né, isso daí não vai te fazer esforço nenhum e você sabe que também é assim. Quanto mais o tempo desprendido, a energia que você desprende para determinada coisa, é o retorno que você vai ter. Então, se você não tiver muito afinco ali naquilo, num foco muito grande, o teu retorno vai vir, mas vai vir na mesma proporção. A gente planta e a gente colhe, então vai vir na mesma proporção, não é verdade? Só que nessa questão da gestão, eu vejo que a maioria que trabalha dentro do laboratório, que faz a gestão e também tem a bancada, acaba deixando a gestão um pouquinho de lado, acaba deixando essa parte organizacional de lado. Só que essa parte organizacional, ela bem feita, ela que vai te dar o diferencial. Ela que vai conseguir fazer com que você vá para frente ou não. Porque às vezes você pode sim ser um técnico muito bom, você pode ter um monte de trabalho, só que aí você não sabe cobrar. Ou de repente você é um técnico muito bom e ninguém sabe disso, só você e alguns dentistas aí da sua cidade, porque ninguém te vê. Então, tem várias coisas que você precisa abrir sua mente para que você faça de outra forma. E aí, olhando para o seu financeiro hoje, olhando para o seu administrativo, vamos desprender um tempo para poder ficar dentro desse administrativo, fazer sua empresa crescer,
Outro perigo, porque é um perigo. Às vezes o laboratório ele cresce tão rápido, já vi casos assim, que cresce tão rápido que quando viu, já cresceu e perdem a mão. Cresceu, dá muito, tem muita produção, tem muito dinheiro envolvido, mas não tem lucro. Só que como tem muito dinheiro envolvido, tem muito dinheiro rolando, às vezes acha que tá tendo lucro e tá tudo bem. Mas aquilo vira aquele balai de gato, né? Que o dinheiro é na conta, o dinheiro é junto, né? E paga a conta aqui, paga a conta ali. E aí quando vê, a pessoa tá prestes a falir, prestes a quebrar e nem sabe. Financiando o trabalho dos dentistas, dividindo, parcelando como pode, porque nem sabe se pode. Então, tem muitas coisas que você precisa, sim, por um tempo para fazer essa gestão. E aí, por um tempo. Ah, eu não quero, não gosto. Então, tem alguém para fazer. Ah, eu vou colocar minha esposa. Tá, ela gosta, ela quer, né? Eu brinco com o Eric que ele teve a sorte de ter eu, que eu gosto, eu quis. Mas às vezes a pessoa ela vai ficar muito mais feliz no trabalho dela, na profissão dela, na área que ela quer, do que estar ali. Por outro lado, também já vi várias esposas, assim como eu, que já tinha uma carreira em outra, era administrativa, mas não era nada na prótese, né? Mas gostou de quando veio. Então, às vezes, acontece. Só que tem que estar disposta, né? Tem que estar disposta a fazer. Porque senão você arruma outro problema na tua vida, né? Que aí você coloca, você arruma outro problema na sua vida. Então, a gente tem que estar disposta. E, então, a primeira dica, não gosto de usar dica, né? Mas o primeiro passo para você criar sua meta, então, clareza e coloca realmente o que você quer e exatamente as ações. Uma vez eu escutei, acho que foi minha professora de português que deve ter falado para mim, o verbo. A ação é verbo. Então, você vai colocar os verbos. Fazer, ter, sabe? É aquele imperativo mesmo, que você vai dar o comando para você fazer exatamente o que você tem que fazer nesse ano para mudar tudo os negócios. Gente, coloca aí para mim que aí vocês parar de comentar, tá fazendo sentido? Eu tô falando muito rápido, nada a ver. Vai, manda aí alguma coisinha para mim, porque sumiu os comentários aqui, vocês pararam? O que aconteceu? Que tem hora que eu falo, gente, tô falando demais, porque ninguém tá falando nada aqui comigo. Ai, Deus, então tá bom. Ai, que bom. Vocês estão prestando atenção. Faz sentido, ótimo. Exatamente. Só não sei, é Jones, né? O Jones falou, planejamento nessa época do ano faz total sentido. Só que tem um porém. Nem sempre tem que ser começo do ano. A hora que você vê que o negócio tá desandando, para e se planeja de novo. E esse é o próximo passo. O próximo passo de fazer as metas e fazer o planejamento é justamente esse. Ele pode mudar de curso. Então, a hora você já tem colocado lá todas as suas ações direitinho, as datas para acontecer, e isso vai ser revisado. Na data que você colocou lá, você vai lá e vai falar, ok, isso aqui, nossa, daqui deu certo, daqui não deu, isso aqui eu tenho que fazer outra coisa, daqui eu vou pôr fulano para fazer, porque dá certo. É tudo, é o como, né? E aí, o que acontece? Meu Deus, fiz isso daqui e nada disso aqui tem sentido nesse dia, nada disso. Então eu vou fazer diferente, eu vou por esse caminho, porque agora eu já aprendi isso, então eu consigo fazer dessa outra forma. E aí você muda, você vai mudando. Não é que você fez um planejamento que tem que ser exatamente do jeito que você colocou, muito difícil. Se alguém aqui falar para mim que fez um planejamento, o planejamento é diferente de metas, tá? Que fez um planejamento e que fez exatamente como estava planejado, estava errado. Alguma coisa está errada. Porque não é assim que funciona. A gente faz o planejamento justamente porque o planejamento ele vai seguir uma linha, mas ele não tem como você prever. Entende? Você segue uma linha, mas não tem como
Se ele tiver certeza... Não, Gineira, eu fiz um planejamento pro ano, meu ano foi igualzinho. Claro que não, não vai. Agora, as metas é diferente. A meta, quando você faz uma meta, algumas metas você vai cumprir, outras metas vão até mais além, porque às vezes a pessoa fica com medo de não cumprir, né? Aí coloca uma coisinha meio baixa e outra coisa, tem que ser desafiadora. Ela não pode ser do 8 a 80, mas também não vem, né? Não vem assim, querer se enganar. Colocar lá que eu vou ficar 10 minutinhos, tá tudo bem, eu vou fazer isso. Vou reservar 2% do faturamento, 2% do lucro, né, gente? Vamos ser mais desafiador, né? Porque você quer um resultado mais expressivo, então você precisa ser um pouquinho mais desafiador. Desafiador no equilíbrio, mas tem que ter um pouquinho mais de desafio no sentido aí de colocar a meta. Então não tenha medo de criar a meta, tá? Vou falar para você da meta financeira, porque eu acredito que a meta financeira é também um dos gargalos aqui. Só deixa eu dar um exemplo aqui da meta, dessa outra meta de clientes. Então, a meta poderia ser aumentar a base de clientes em 25%. E aí, você vai dividir em ações. O que você vai fazer? Enviar X mensagens pelo Instagram para clientes XYZ, para clientes da minha região, para clientes da minha cidade, para clientes do Brasil, do exterior, sabe? Seja bem específico. Marcar X visitas, vou fazer visitas na minha cidade, vou para outro lugar fazer visita. O que você vai fazer? Vou criar um sistema de fidelidade para o meu cliente, vou dar desconto de pontualidade. Crie processos, crie processos que façam sentido para a sua empresa, para o seu negócio. Uma coisa que eu gosto de falar bastante, todo mundo fica bravo, dá desconto. Não, a gente não dá desconto, a gente negocia desconto. Só que existe sim o desconto. Só que de repente a minha empresa, nesse momento, ela não pode negociar desconto, porque ela já está trabalhando ali, no limite do limite. Então, cada empresa vai ter um negócio. Para com esse negócio de ficar olhando o laboratório vizinho. Porque ele faz, eu vou fazer. Porque o vizinho ali divide em 10, eu vou dividir também. Você vai quebrar. Porque você não sabe como é que tá o caixa. Talvez ele tá até quebrado já e você tá copiando ele. Então, entenda o teu negócio em si. Meta de marketing. Aí, outra meta aqui, gravei até um vídeo essa semana sobre isso, de migrar pro digital. Então tá, aí a meta poderia ser migrar para o digital, tá bom. É uma meta enorme, como é que você vai falar migrar para o digital? Gente, tem digital que é só... Se você comprar uma impressora, você já tá migrando pro digital. Mas de repente você quer um CAD/CAM, aí você vai estar em outra proporção ainda maior. Então, o que você precisa ter a clareza do que é esse digital para você, o que é, aí você vai dividir nas metinhas, né? Dividir em pequenas ações. Então, aí você pode realmente colocar, deixa eu ver onde eu pus aqui. Aqui. Então, migrar para o digital, a meta é grande, aí você vai dividir. O que você precisa fazer primeiro? Realizar ali a enquete dos seus clientes para saber se eles têm demanda. Porque às vezes você não tem nenhum cliente que tenha o scanner, que não faz nada na parte digital ainda. Aí você vai ter que criar uma demanda para isso. Então, aí é outro esquema, outro planejamento, outro processo, né? Aí você pode realizar a pesquisa de qual mercado, qual material que você vai usar, quais são os equipamentos que você vai precisar, quanto você vai precisar gastar. E nisso você vai fazendo uma lista, né, de várias coisas que você precisa fazer, colocando data, colocando valor. E é isso que é o planejamento, né? Para você ter uma ideia geral do que é esse novo setor para você, por exemplo. E aí você vai acompanhando isso. E aí vamos falar então do financeiro. Qual seria? Financeiro tem um fator muito importante dentro do laboratório que a gente precisa contar, com a sazonalidade. A gente sabe que em dezembro, por exemplo, novembro, dezembro, o laboratório faz assim, né?
geralmente tem um fluxo bem maior de serviço, e aí quando chega nessa época aqui, o que acontece? Vai dando aquela caída, e aí depois, lá para março, depois do carnaval, né, começa a subir de novo. Então, o que a gente já sabe? Peraí, eu tenho uma sazonalidade aqui, esse pico, e aqui tá no baixo, então eu preciso fazer de alguma forma para que tenha um equilíbrio. E aí você vai fazer o quê? Bom, se eu sei que eu tenho muito caixa no final do ano e não tenho nada, eu preciso me preparar para onde eu não tenho nada. Isso é uma visão de planejamento já que você vai fazer. Você só consegue se planejar se você tem dados, gente. Então, assim, se não tinha nada de 2024, tá bom, não tem, mas esse ano você vai começar a colocar dados para você poder ficar melhor. Porque se chegar o ano que vem, se também não tiver dados nenhum, ai, minha cabeça não lembra nada. Então tem que ter dados, né? Isso daí você vai precisar ter realmente no dia a dia ali que você vai ver. E aí você vai fazer uma reserva financeira para esses meses que são baixos. Ah, como é que eu vou fazer essa reserva financeira, Janaína? É desprendendo mesmo uma parte do seu lucro ali para que deixe no caixa da empresa. E aí você precisa saber então o que você tem que ter de capital de giro, porque capital de giro é o quê? Para você girar suas contas, né? Qual que é a importância? Girar suas contas, pagar todos os seus fornecedores, pagar os colaboradores, pagar todo mundo antes que o seu cliente te pague. Então você precisa ter esse dinheiro no caixa até que você receba. Esse é o capital de giro. E aí você vai fazer uma reserva. Além dele, você tem uma reserva. Aí a reserva é o quê? Aí você faz uma projeção de tudo que você tem de gasto fixo ali para que mantenha-se caso você não receber nada. Então, a empresa sadia, ela tem sempre uma reserva, além do capital de giro. É lógico que uma empresa com capital de giro sem reserva já é melhor do que a outra que não tem nada, né? Então, a gente vai partindo pelo princípio disso. Mas o corretamente falando é isso. Esse dinheiro que sobra, eu não vou embolsar tudo como lucro e bora para Acapulco. Não, não é isso. Eu vou pegar e ter uma reserva. Só que o grande problema é enxergar esse laboratório como uma terceira pessoa, como uma empresa, e que não vai pegar o dinheiro dele tudo. Porque o dinheiro vai voltar para você. Só que de uma forma inteligente. Primeiro a gente vai deixar a empresa boa. Primeiro a gente deixa a empresa rica. Depois a gente fica rico. Depois a gente vai fazer as nossas graças lá, né? Mas primeiro é investir em equipamento, investir para que a empresa fique boa, para que a empresa rode melhor, para que você tenha menos dor de cabeça, né? Isso, capital de giro é uma coisa e realmente a reserva é outra coisa. Então, entendeu, né? Isso aí ficou claro, que o capital de giro é o dinheiro que você tem ali no caixa, que fica misturado com os recebimentos para que você vá pagando todas as suas despesas do mês e tudo ali até que você receba do seu cliente. A reserva é aquela, por exemplo, quebrou um equipamento. Putz, ferrou. Então você tem um dinheiro da reserva para investir nisso. Você pode pegar o dinheiro da reserva para investir nisso. Ah, eu quero fazer agora o meu digital. Eu quero migrar para o digital, quero comprar uma impressora. Então eu tenho um dinheiro da reserva para isso. Então a reserva, na verdade, é para investimento e para imprevisto. A pandemia, meu Deus, não vou poder trabalhar. Então você tem esse dinheiro também de reserva, tá? A reserva geralmente a gente deixa ali no banco rendendo alguma coisa, né, num CDI, um CDB, pelo menos para quando você, se você precisar, você tem da onde tirar. Ai, o fulano me pagou. Pô, eu tenho outra. Sabe, olha só um negócio legal. A reserva é como se fosse um banco da sua empresa para ela emprestar para ela mesma. Porque toda vez que você tira da reserva, você tem que voltar nela. Então é como se fosse isso. É uma reserva, seria o banco da sua própria empresa. Ai, que legal. Tinha pensado nisso. É, legal. Entende? Deixa eu voltar aqui para ver minha colinha. Então, vamos lá. Pro passo a passo. Resumindo, anotar tudo. Anote tudo. É caderno, é sistema, mas tenha um meio para você comparar. Gente, é tão gostoso quando você pega a sua
Por exemplo, vai comparar a produção. Aí você vê lá quando você começou, aí você vê. Ai, desculpa. Ai. Ai, gente, engasguei. Engasguei com a saliva. Vocês escutando aí, ó. Não dá nem pra cortar. Ah, dá sim, agora que eu vi. Então, é muito legal quando você começa a fazer uma comparação, um comparativo de um ano para o outro. Como foi a evolução, como você cresceu. É... Meu Deus. Oi, Dorival. Engasguei aqui, menino. Agora, só faltava essa. Nossa, teve uma vez numa aula que eu não conseguia parar de tossir. Fiquei uns 5 minutos tossindo, mas eu acho que agora não vou tossir mais. Olha, já pensou? Ao vivo na aula ainda eu desliguei, falei, gente, só um minutinho. Começa a tossir, não para mais, o que é isso? É que eu falo demais, esse que é o problema. Eu começo a falar, me empolgo, agora eu acho que vai. Então, gente, é muito legal quando a gente começa a comparar. Quando você começa a ter comparativo, você vê que tá no caminho certo. Você vê o tanto que você cresceu, é 10% aqui, 20% ali. Você olha as suas despesas, aí você fala, nossa, aqui eu posso diminuir aqui, o lucro, nossa, como aumentou, olha o que eu faturei no ano, olha o que foi meu lucro no ano. Isso é o que te motiva. E é isso que faz você ir cada vez mais para frente, sabe? Porque às vezes você não consegue enxergar o que você tem nas suas mãos. Até eu falo que o laboratório é uma mina de ganhar dinheiro, mas não é que é a mina de ganhar dinheiro, é uma mina de fazer dinheiro. É onde você pode sim fazer dinheiro. Por quê? Se você trabalhar direitinho, vai sim te dar um retorno. É claro, gente, que nada é do dia para noite. Nada vai acontecer só por acontecer. E não pensa, não se iluda que você abrir um laboratório e não vai trabalhar, que você abrir um laboratório que agora você é patrão e tá tudo certo. Não é assim. E no começo, para quem está começando agora, vocês vão ver que é bem mais complicado. É complicado, é desafiador. Porque você não é conhecido, você tem que fazer seu nome, você tem que aprender muitas coisas. Mas é por isso que eu e o Eric, a gente sempre está aqui compartilhando o que a gente passou e tudo mais, porque a gente vê que é possível ser mais leve. É possível ser mais leve, sabe? E aí são pequenas coisas, pequenas atitudes que você vai mudando no dia a dia, até a maneira de pensar, como eu falei no começo da live, gente, quem tá entrando agora, quiser assistir, lá no YouTube, fica gravada a live na íntegra, sim. Na íntegra nada, ele até faz um compilado das partes, assim, sim, a primeira enrolaçãozinha ali, até eu esperar chegar o pessoal, mais puro o conteúdo, assim. Então, se vocês quiserem assistir lá no YouTube, vai lá no nosso canal. Quem não se inscreveu lá, se inscreve lá também, ativa o sininho e tudo, para vocês poderem acompanhar. E essa parte que eu falei no começo, da mentalidade, da mente, de como a gente se sabota sem saber, isso é tão importante para que vocês consigam se posicionar como um profissional, sem, sem desmerecimento, sabe? Às vezes tem profissional que se acha inferior, que tem uma crença de merecimento baixa, que acha que não merece. E isso tudo é mentalidade, né? E isso tudo a gente precisa trabalhar na gente. Dia após dia mesmo, a gente tem que trabalhar, tem que treinar a nossa mente a nosso favor. Então, essa parte é muito importante. Não é só vocês aprenderem lá a fazer o dente, ir lá aplicar uma cerâmica ou montar uma PT. Não é sobre isso, não é só sobre isso. Quando você tem uma empresa, na verdade, a sua obrigação, quando você tem uma empresa, vamos dizer obrigação,
você coloca outras pessoas para trabalhar para você, são pessoas que precisam daquele salário, que eles também têm a família deles. E olha que coisa bonita, se você for olhar só no esquema. As pessoas, elas trabalham porque elas precisam, você trabalha também junto e todo mundo vai crescendo junto. Teoricamente seria assim, o mais bonito de falar. Mas o que eu quero falar? Às vezes a pessoa ela fica limitada no crescimento, ela não consegue crescer e não consegue proporcionar coisa boa na vida da outra pessoa. Porque quando você contrata outra pessoa para trabalhar com você, você também tá abençoando essa outra pessoa, sabe? É umas coisas assim, de vez em quando eu viajo um pouco tal, ô Diane, mas assim, eu queria trazer muito isso para vocês, porque eu acho muito importante, eu acredito muito, muito nisso, porque para nós, para mim e para o Eric, a nossa vida mudou demais quando a gente começou a mudar a nossa mentalidade. Então, eu acredito que mais importante de tudo é essa mudança, né? Essa mudança de mentalidade. Então, quem não assistiu o comecinho da live, volta lá para eu não começar a falar tudo de novo, né? Mas é muito importante isso, tá? Então, o que ficou no passo final? Anote tudo, revise regularmente e também seja flexível. Às vezes as coisas vão precisar mudar, vão precisar alterar alguma coisinha ali, mas não tem problema de mudar, porque você está olhando, você está acompanhando, e isso é importante, você ir lá e realmente fazer o negócio acontecer. Não tem outro jeito, é você que vai fazer o seu 2025 diferente. É você, se você quer mudar alguma coisa, a mudança tem que ser de você. Então tem que primeiro partir de você, você fazer a mudança, você vai lá e faz acontecer. Faça um 2025 diferente. Acho que o mais importante de tudo é colocar em prática todos esses ensinamentos, porque hoje o que mais tem é conteúdo, né? Na internet tem muito conteúdo bom, e aí todo mundo escuta, mas acaba não colocando em prática. Então, o negócio é colocar em prática. E aqueles que colocam em prática, realmente as coisas acontecem para eles. Aí alguns até falam, né? Ah, é sorte. Não, não é sorte. É que a pessoa realmente foi lá, fez acontecer. Tá bom, gente? Acho que por hoje é só. Eu queria muito ter falado isso para vocês. Eu vou abordar muito mais esses assuntos aqui, como o Jones falou, bem reflexiva, porque eu quero que vocês tenham mesmo um 2025 diferente e eu vou poder contribuir com o que eu sei aqui e passar para vocês, tá bom? Quem não segue a gente já começa a seguir aqui no Instagram, lá no YouTube. Que mais? Acredito que é só. Hoje é quarta, né? Quarta-feira que vem eu tô aqui de volta. Vocês podem. A gente vai abrir uma caixinha de sugestões, de live. Pode trazer sugestões pra gente estar sempre aqui, né, compartilhando o nosso conhecimento. O que eu não sei, eu falo o que eu vivi, o que eu aprendi, e é segundo a minha experiência, né? Mas eu trago aqui para vocês com todo o amor e carinho, tá bom? Boa noite, bom descanso para vocês, fiquem com Deus e até semana que vem, tá? Beijo, tchau, tchau.